O capítulo 1189 traz Luffy em uma situação desesperadora em Elbaf, sendo castigado por Imu, que demonstra o poder de invocar as armas lendárias dos fundadores do mundo. Enquanto os Chapéu de Palha tentam entender o que está acontecendo, um trecho do passado revela Shanks alertando Loki de que Imu é poderoso demais para ser atacado sem um plano, mostrando que Shanks está se preparando sim faz muito tempo para a guerra final. A grande surpresa acontece no fim, quando os Copper Gaban surge do nada para impedir que Imu termine de derrotar Luffy, e o capítulo deixa no ar uma ideia de que o governo mundial passou séculos se armando só por ter medo do retorno do lendário Nika. Vou falar disso e muito mais depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo, mais conhecido como Truta, e o capítulo de hoje foi um absurdo de bom, cheio de referências e um monte de significados. Então fiquem até o final, que tem boas teorias do que pode acontecer daqui pra frente com Elbaf, Imu e o mundo. Agora, sem mais enrolação, vamos pro capítulo. A capa do capítulo 1189 mostra Zoro, Luffy e Sanji como macacos que derramaram tinta nas roupas penduradas da Nami. É uma referência clara aos 3 macacos sábios, Iwazaro, que não fala o mal, Mizaru, que não vê o mal, e Kikazaru, que não ouve o mal. O capítulo começa dando a continuidade ao ataque de Imu, que perfura o Luffy contra uma árvore usando a espada Vohu, que foi apresentado no capítulo anterior. Imu suga a energia vital de Luffy enquanto ele grita de dor. Na página 3, o Usopp misteriosamente nota algo de diferente com o Luffy. Finalmente, o haki de observação de Usopp lá de Dressrosa voltou aqui em Elbaf agora. Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa nos próximos capítulos? Nami pergunta o que houve, e ele diz que tá preocupado se Luffy vai ficar bem nessa batalha. Nami pergunta do porquê que ele tá agindo assim esquisito, e que é óbvio que ele vai ficar bem. Depois de tudo que a Nami passou em um ano, em relação à morte do Luffy, é muito dentro do seu personagem não ter nenhuma dúvida se o Luffy tá bem ou não. Mas Jiben fala para ela não se esquecer que Imu derrotou o Loki, que está ali do lado deles reclamando dessa fala. O Jiben diz que apenas sentiu o hack de Luffy se enfraquecer do nada. Na próxima página, vemos que Gunko finalmente conseguiu sair do gelo, mas desacordada. Brook a segura no colo por não ter nenhum calor corporal e pergunta a ela o que aconteceu naquele dia em Speria, e se ela foi mesmo responsável por aquilo ou estava sendo controlada, mas ela continua desmaiada. Ragnir fica aflito, tentando intervir, pois sabe que ela é muito forte. No mesmo momento, o barco em que Harudin e Gerd estão se choca com tudo contra Loki, fazendo ele de pista de pouso, mas Chopper consegue usar seu guarda Pointo para amortecer a queda apenas da Gerd. Ela agradece o Chopper por salvá-la e corre para ajudar o Loki, já que é a médica do bando dos novos piratas guerreiros gigantes. Virando a página, Gerd fica preocupada por Loki estar sangrando tanto, e ele responde que eles pioraram sua situação, caindo em cima dele com o barco. Harudin levanta, lembrando da conversa que teve com Jaru lá na vila, enquanto eles estavam sendo atacados por Zaza. Jaru ordena que Harudin apoie o Loki, mas ele fica preocupado com as crianças. Jaru argumenta que mesmo se eles resgatarem as crianças, isso seria apenas uma solução temporária, e que o objetivo real deles é dominar Elbaf pela força. Ele ainda fala que essa ação contra Elbaf certamente não é algo que foi discutido, planejado ou votado no Reverie, refletindo ainda se aquele homem, Imu, está no centro de tudo aquilo. A cena corta para o Harudin perguntando a Loki se ele sabe quem aquele cara é. E na página seguinte, Loki responde que sim, ele conhece mais ou menos. A narrativa volta para Imu, deixando a espada Vohu cravada em Luffy, que está suspenso na árvore, e invoca uma nova espada de lâmina dupla, e com empunhadura diferente. Imu diz que essa espada se alimenta de força vital, e pergunta ao Luffy quantos cortes ele consegue aguentar antes de morrer. Ele diz que o seu nome é detestável para ele, e que Luffy possui 2 irmãos mais velhos que possuem nomes diferentes. Um irmão foi morto pela marinha e o outro é um membro proeminente do exército revolucionário. E então, Imu perfura mais uma vez Luffy com a espada Fragarat. Fragarat, também conhecida como Retaliadora, ou em kanji como Espada do Deus do Mar, é uma espada que foi forjada pelos deuses para Manannan Maklir, o Filho do Mar, que é um guerreiro e rei do outro mundo no qual protege seu portal. Ele também é conhecido como um deus marinho. Em diversas lendas, Fragarak tem o poder de quando alguém aponta para a garganta de um inimigo, esse inimigo é impedido de se mover e é forçado a responder verdadeiramente a qualquer pergunta. E outras habilidades da espada incluem atravessar qualquer objeto, controlar vento e possibilita que o portador da espada ainda controle sem aportar. Fragarak provavelmente é a arma da casa Fingerland, por ser da mitologia irlandesa. Imu, o Kaito de Hunter x Hunter de One Piece, continua reclamando desse trio de irmãos mal educados, enquanto Luffy sofre pela espada. E eu me pergunto, depois disso tudo, como que vai ficar a expectativa de vida do Luffy? Temos até então 2 espadas que sugam a força vital dele,
mais as vezes que ele usou o Gear Second nas primeiras vezes, mais o seu confronto contra Magellan e o antídoto de Ivankov, mais outros antídotos de Marineford. Então, cada vez mais a preocupação aumenta com a teoria de que Luffy pode morrer no final da obra depois de achar One Piece. Virando a página, Lock volta a responder a Harudin sobre Imu, e se lembra do que Shanks disse na Sala do Trono no dia em que Harold morreu. No flashback, Lock tá furioso e promete que vai vingar seu pai e os soldados que morreram ali, mas Shanks diz pra Lock se acalmar, e que ele não pode fazer isso agora. Lock fica puto perguntando se Shanks vai ficar no seu caminho da vingança de seu pai, e ele responde que considerava Harold como um amigo, ele também quer vingá-lo. Shanks reitera que é extremamente necessário que Lock pense claramente no momento. Elbaf acabou de sofrer um atentado pelo governo mundial e eles pretendem usá-las para a guerra final. A prioridade de Lock seria se preparar para a guerra. Na página 9, Lock reclama que não é isso que ele quer, que isso é algo pessoal e ele vai resolver com as próprias mãos e se vingar dos responsáveis. Shanks pergunta se ele faz ideia de quem que é o alvo dele, e ele responde que são todos aqueles desgraçados do governo mundial, de uma forma bem inocente. Shanks diz que a pessoa que tentou usar Harold foi ninguém menos que o Rei do Mundo, o título do capítulo, causando estranhamento para Jaru, que pergunta o que o Shanks está falando, já que o governo mundial diz que não existe nenhum rei que controla tudo, e que isso contradiz tudo com o que eles pregam, mostrando a inocência de Jaru em relação ao governo mundial, mesmo sendo o gigante mais velho do mundo. Lock diz que se tiver um rei secreto, é só ele pegar a sua cabeça e tá tudo resolvido, mas Shanks diz que mesmo se ele chegasse em Marijoa, o poder do rei é imensurável. Isso se ele sequer conseguisse chegar até lá. Ele comenta que só uma pessoa foi capaz disso, o Rox de Easyback, fazendo o Loki ficar apreensivo. Aqui a gente tem a confirmação que Shanks sabia sim de Imu desde 14 anos atrás, pelo menos. Ele vem se preparando para enfrentar ele na guerra final desde muito tempo atrás, principalmente porque ele também tinha um contrato e foi para Marijoa por um tempo. Na próxima página, Shanks fala que eles não precisam apressar essa luta, não é hora, para evitar o erro de Rox de ter enfrentado Imu cedo demais, que aliás é um tema muito comum em One Piece em relação ao tempo, vindo desde o capítulo em que o Rayleigh fala sobre Roger. O flashback termina com o Loki dizendo que não tá nem aí, ele vai destruir tudo em seu caminho. Voltando pro presente, Loki diz que esses anos em que ficou fora do país, ele não conseguiu nem chegar até ele, e que essa é a oportunidade perfeita, já que Imu veio até a sua terra. Na página 11, Harudin chama Loki de ingênuo, mas que ele não discorda do seu plano. Harudin quer derrotar Imu e o inimigo de seu pai, e eu fico morrendo de medo do que pode acontecer com Harudin. A tripulação ouviu a conversa e Jibei fica em choque com as informações. Nami se pergunta que se existe um rei do mundo, qual que seria a função dos Gorosei afinal? Enquanto Brook briga com Ragnir de novo para ele não se intrometer. Só que Chopper traduz o que Ragnir tá tentando dizer. Ele tá tentando dizer que ele a congelou porque ela é perigosa. Brook diz que ela pode ser perigosa, mas isso não é culpa dela. Ela tá sendo controlada. E que ela é como uma filha para ele. Na próxima página, Robin aparece usando seu poder de clone para pedir que Chopper vá até a biblioteca, provavelmente para ajudar os professores feridos pelos espinhos de Somers. A narrativa volta para Imu, que invoca outra arma, pedindo desculpas, mas que essa é a próxima lâmina que Luffy vai sofrer. Imu diz que infortúnio, a terceira é Shin-Tian, enquanto Luffy está inconsciente. Esse machado, que em kanji significa o machado da execução divina, faz referência a uma divindade chinesa, Shin-Tian, que luta contra a divindade suprema chinesa e perde. O Deus Supremo cortou a cabeça de Shin-Tian e enterrou em uma montanha, mas mesmo sem a sua cabeça, ele transforma seu torso em um rosto e continua com o objetivo de atacar o Deus Supremo, com seu machado e escudo. Shin-Tian simboliza um espírito indomável que mantém a vontade de resistir, independente do que aconteça. Isso é extremamente perigoso para Luffy, porque a função de machado não é perfurar, e sim cortar membros. Virando a página, voltamos para o porto da vila, da luta de Zoro contra Somers. Zoro lança seu ataque Enno Santorio e Pikeaku Sanjo Hiryu Jigoku, enquanto Somers ri impedindo seu ataque com a espada Gran. Somers então, no meio da luta, explica que 800 anos atrás, os 19 reis que fundaram esse mundo fizeram um juramento colocando suas espadas em volta do trono vazio. Vohu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa, as 19 armas estão lá, mas quando Imu deu esses poderes para os Cavaleiros Sagrados em Elbaf, eles conseguem acesso a essas armas. O poder dos criadores são lendas que vivem até hoje nas famílias de Marijoa. E esse é o poder que domina o mundo. A minha teoria do capítulo passado estava certa, então, de que as espadas do Homem do Imu são sim as 19 criadores do mundo. Nemesis, que em kanji significa a espada da punição divina, provavelmente faz referência à mitologia grega, com Nemesis sendo a deusa da justiça, da indignação divina e da vingança.
Muramasa, que vem de uma mitologia famosa japonesa, é uma katana demoníaca, criada pelo espadachim louco Sengo Muramasa, que era conhecido por ser raivoso, arrogante e invejoso de tudo e todos. A mitologia diz que Muramasa possuía a lâmina mais afiada de todas as katanas. Sengo ia a locais escuros e desertos que frequentemente eram cercados de cenários sombrios para criar a katana, imbuindo espíritos demoníacos nela. Dizia-se que o samurai que a portasse perderia a sanidade para a sede de sangue que a lâmina causava. Stigma, do kanji Espada do Ódio, pode fazer referência a um fenômeno relacionado às marcas que são manifestadas fisicamente com origem espiritual e que alguns acreditam que reproduziram as 5 chagas de Jesus Cristo, coincidindo com as marcas que Mu invoca no inimigo antes do ataque teleguiado dele. Na última página, Somers apresenta sua arma da casa Shepard, a Gran, que em kanji significa a Espada da Fúria. É da mitologia nórdica, uma espada que Sigurd ou Siegfried, o herói lendário, usou para matar o dragão Fafnir. Essa lâmina foi forjada por Regin, o ferreiro que foi tutor de Sigurd. E então Killian também apresenta sua lâmina para Sanji, que vem da família Himoshifu, a Longinus, que em kanji significa lança da vida sagrada. Faz referência à lança do destino, que segundo a tradição da Igreja Católica, foi a arma usada pelo cinturão romano Longinus para perfurar o tórax de Jesus Cristo durante sua crucificação. Outro anime que também faz referência a essa lança é Evangelion, que é um artefato alienígena orgânico criado pela primeira raça ancestral. E como vocês podem perceber, o principal tema dos Cavaleiros Sagrados e as armas das suas respectivas casas é divindade, mitologias e objetos que fazem referência a deuses e suas histórias. A cena então corta para Imu dizendo para Luffy que ele deveria se sentir honrado de ser morto pelas mãos de quem construiu esse mundo. Mas quando Imu vai cortar Luffy, Scopper Gaban pula e bloqueia o ataque. Machado versus machado. E o capítulo termina assim. Eu realmente não esperava que Gaban fosse lutar contra Imu agora, já que da última vez que ele lutou, a Gonko possuída por Imu feriu bastante ele. Então eu tento acreditar que isso não vai durar por muito tempo não. Mas espero que ele consiga tirar as espadas que estão em Luffy, pelo menos. Só que Gaban tá com uma Death Flag imensa. A solução seria, que nem eu disse no vídeo passado, uma limitação de tempo no poder de Imu em relação a ele estar no mundo inferior, fazendo com que ele volte para Marijoa com os Cavaleiros Sagrados, ou se alguém fora de Elbaf aparecesse, do nada para ajudar Luffy. Ou também, outra opção seria uma pessoa com o Vivre Card do Luffy, ver que ele tá queimando e ajudar ele em Elbaf. Eu penso também se o Sabo poderia aparecer em Elbaf, só que ele tá ocupado com a invasão de Marijoa. Mas eu acredito que se ele vê o Vivre Card do Luffy, ele não ia querer que o destino de Ace se repetisse com ele, e ele não pudesse fazer nada de novo. Talvez Luffy, na sua forma futura, mais parecida com o Joy Boy, ele possa usar as nuvens que ele tem atrás, que nem o homem do Imu, e ele pudesse fortalecer os outros e pegar a espada e o escudo famoso de Joy Boy. Agora, sobre o Imu e os 19 criadores do mundo, eu sempre me perguntei do porquê que o Imu foi escolhido para sobreviver todo esse tempo. O que aconteceu com o resto dos criadores? Será que esses olhos que Imu tem atrás no homem dele, pode ser olhos dos criadores do mundo do século perdido, em que um futuro não tão distante Imu possa invocá-los ou algo do tipo? Ou são apenas uns demônios do vazio? Ao longo da história, o governo mundial passou séculos construindo um poder militar absurdo, incluindo as armas ancestrais, a Mother Flame, o Seraphim, o sistema do Buster Call e inúmeros projetos secretos criados por Vegapunk. Seriam todos esses apenas instrumentos de controle ou preparativos para o retorno do Nika? A profecia de Harley em Elbaf também apronta para um conflito final, onde Nika lutará ao lado de diversas raças do mundo contra um único governante. Isso ecoa algo que Mihawk observou uma vez sobre Luffy. O seu maior poder não é apenas a sua Akuma no Mi, mas sim a sua capacidade de reunir as pessoas ao seu redor. E então, há o hack do Joy Boy. Durante a Egghead, até mesmo um fragmento selado do seu hack de conquistador causou um impacto enorme em Imu, e talvez isso tenha sido o estupim para pensar em agir fisicamente no mundo inferior. Se Luffy algum dia alcançar esse mesmo nível, ou até mesmo superá-lo, isso poderá mudar completamente o equilíbrio do mundo. Então, talvez os preparativos do governo mundial nunca tenham sido só para manter o poder, mas sim para o dia que Nika retornasse. Mas é isso, pessoal. Esse capítulo foi um absurdo de bom, né? Comenta aqui embaixo quais são suas teorias de como que o Luffy pode escapar desse poder imensurável do Imu. Mas por enquanto é isso. Até semana que vem.